Bom, então, na aula de hoje, nós vamos pegar, como eu tinha falado, né, o que a gente viu na aula de terça-feira, na aula passada, que é a representação de sinais usando objetos de mídia, né? E essa representação a gente vai estar analisando a parte básica do sinal, né? Quer dizer, é um sinal que está no domínio temporal ou espacial, e a gente vai entender esse sinal através de variações do sinal, né? Como a conteúdo de ou detalhes, né? Mas isso é a representação básica. Hoje a gente vai além, né? Levando já para entender o sinal, né? Como uma estrutura onde tem conteúdo cada vez mais de nível alto, né? Que a gente vai procurar a partir da imagem bruta, que é a imagem que vem de um sensor, como a imagem que é captada pelo olho humano ou por uma câmera, né? Representada através de um sinal básico, né? De nível direto, né? E a gente vai querer analisar esse sinal e aprender representações. Então, a gente vai ter uma hierarquia, né, de representações, onde a gente vai extrair características do sinal, criando estruturas, e cada estrutura vai ter um conteúdo mais elevado em termos do que coisas a gente está representando no sinal, né, para poder entender essas estruturas dentro de um contexto de aprendizado para chegar no nível semântico, né? Então, a gente vai botando estruturas gradativamente e tem todo um processo de fazer isso. E isso foi uma coisa muito estudada em visão computacional clássica e, hoje em dia, isso foi evoluindo para a gente poder usar isso usando aprendizagem de máquina e, no final, explorar isso com modelos generativos, né? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é isso. A ideia é exatamente usar a aprendizagem de máquina para aprender representações, e aí, no caso, nós estamos interessados de aprender representações de imagem, né? Então, como eu estava falando, quer dizer, o processo tradicional de entender estruturas na imagem é você, a partir do dado bruto, né, que são a imagem que vem de um sensor, né, e a informação que a gente tem, né, são uma informação estruturada como pixels, né, quer dizer, a radiância que está chegando no sensor, e você tem esse sinal, né, e a gente quer aprender a estrutura desse sinal. No caso aqui, a gente está interessado em imagens, tem imagem de um objeto, a gente quer entender esse objeto, no final saber que objeto é esse, classificar esse objeto. E aí, para isso, nós vamos extrair características, né? E no processo tradicional de análise de imagem, né, de visão computacional, essas características elas são, na verdade, calculadas a partir de diversos métodos matemáticos que são feitos por especialistas para exatamente extrair e detectar essas estruturas. Quer dizer, você tem que programar a extração de features e características e a criação dessa representação. Então, e no caso aqui, quer dizer, a gente vai pegar características básicas, né, que seria a visão de baixo nível, né? Você tem a imagem bruta e aí você vai ter características de baixo nível. Com essas características, você pode ter vários algoritmos que vão fazer detecção e classificação, né? Por exemplo, o algoritmo de SVM, que é uma Support Vector Machine, né? E isso é a parte clássica de visão computacional. E todo ponto aqui é que você tem que criar estrutura, né? Construindo essa estrutura de maneira analítica, né? Por primeiro, né, a teoria de o que você está detectando e como que você vai criar um método, né, e programar esse método para poder fazer isso, né? Então, essas características não são aprendidas, elas são extraídas por um conhecimento de um especialista que sabe o que é importante de estrutura e como calcular essas estruturas. E aí você pode ver que a visão computacional foi evoluindo, né, e analisando diversos tipos de características, né,
E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu já mencionei aqui no curso, o SIFT, que é o Spatial Invariant Feature Transform, Spin Images, né? O ROG, que é Histogram of Gradients Texton. Né? Se for analisar todas essas características, esses métodos, né? Eles são baseados em detectar, né, variações na imagem, né? Pegando componentes diferenciais de ordem mais alta, né? Usando gradiente e derivadas, e estruturando isso, fazendo algum tipo de agregação dos dados, estruturando em escalas diferentes. Né? Esse aqui é o caso do SIFT, o caso de Spin Image. Né? E nota que, para a imagem, você tem uma questão aqui que é, como a imagem é 2D, você tem uma direcionalidade. Então, se você olhar aqui nesses Texton, né, você está detectando variações em várias direções. Né? E tem coisas que são, por exemplo, aqui detecções que você tem simetria radial. Né? Então, isso aí é tudo projetado, né, por um método de análise, e tem um método de calcular isso e criar uma estrutura onde você vai ter a feature. Né? Isso permite você fazer uma porção de aplicações, né? Que foi a primeira parte da visão computacional, né? A primeira geração de técnicas. Né? E exatamente estudar features é importante porque isso, na verdade, é a chave, que você, a boa análise de features é a chave para você ter um progresso em aplicações ligadas com visão computacional e aprender estruturas, né, e representações. Né? E, como eu mostrei aqui, pelo aquele exemplo, tem muitas features com características diferentes que servem para coisas diferentes e são usadas em aplicações diferentes. Né? Mas aí a questão é, para onde que a gente vai a partir daí? Né? A gente vai querer ter outras aplicações e tem que descobrir quais são as features adequadas para aquelas aplicações. Né? E isso foi uma coisa que foi muito investida, né, em visão computacional. Né? Você vê que esses trabalhos aqui são da época de 2007, 2010, né? São uns 10, 15 anos atrás. Né? Então, para além daquelas features básicas que eu falei que são do low-level vision, se você quer realmente aprender estrutura de alto nível, você tem que chegar em representações de nível intermediário e nível alto. Quer dizer, você tem, no caso de imagem bruta, né? Aí depois você tem as features de baixo nível, aí aqui você tem as features de nível intermediário e depois você vai ter features de nível alto. Né? E isso aí está tudo na teoria de visão computacional do David Barr, né? Onde, na verdade, você detecta aquelas features básicas e aquelas features básicas você vai analisar como elas estão organizadas. Né? Então, você vê que é uma coisa que são building blocks, mas essas representações, uma depende da outra, né? Uma coisa hierárquica. Então, por exemplo, aqui essas estruturas de nível intermediário, você está analisando, por exemplo, continuação entre o alinhamento de certas features, o paralelismo de certas features, vários tipos de junções, né, que você vai entender como essas features estão se correlacionando. Né? E isso o David Marr chamou de tokens. Né? E aí, a partir dessas features de nível intermediário, você consegue chegar num nível mais alto, né, que seria parte de objetos. Né? Aqui tem vários tipos de objetos, tanto objetos manufaturados, feitos pelo homem, como objetos naturais e coisas assim, né, que dependem dessas estruturas, né, que você usa essas estruturas para passar para um nível acima. Né? Isso para depois chegar no nível alto, onde você já tem conteúdo semântico, né? Pode identificar os objetos, o que é cada objeto. Né? Mas essas representações de nível intermediário são muito difíceis de você calcular e extrair na mão. Você tem um método, uma técnica que vai analisar isso e ter, de uma maneira robusta, calcular essas representações intermediárias. Né? E aí, exatamente, o grande avanço que teve é quando você consegue usar métodos de aprendizado, né, para aprender essas relações, essas features, essas correlações. Né? E aí que começa a entrar o aprendizado de máquina com redes neurais, né, que a gente vai ver. Né? Então, a ideia aqui de usar redes neurais, né, é que você vai querer aprender uma hierarquia de características, né,
E não só isso, você quer aprender no sentido completo, né, que em inglês chamam de end-to-end, né, quer dizer, você vai partir da imagem bruta, que são pixels, né, é o sinal direto ali, né, naquela representação que a gente viu na aula passada, e chegar até o final, né, para realizar uma tarefa, por exemplo, como classificação, né? Então, você quer aprender tudo isso de uma vez, quer dizer, você vai aprender as representações intermediárias, né, no mesmo processo, e vai ser um processo de aprendizagem de máquina, que a gente vai ver, uma das maneiras é fazer o aprendizado supervisionado, né, que você vai treinar todas essas camadas num processo só, né? Quer dizer, então, como eu falei, é uma coisa hierárquica que um nível depende do outro. Então, você vai extrair as características, né, da representação anterior, né, usando algum operador que você vai aprender, né, e daí essas características vão passar para o nível seguinte, que você vai usar um outro operador que vai extrair uma representação de mais alto nível, e no final você vai ter uma representação muito poderosa que é fácil de você analisar, e aí você coloca um classificador simples, que pode ser uma outra rede neural, outras estruturas de rede neural, né? Então, é isso que a gente está procurando, né? Chegar, né, com esse processo de redes neurais profundas, e aí tem que ver qual é o operador que a gente vai usar, e, bom, eu não preciso dizer que a gente vai usar operadores de convolução, a gente já falou isso aqui no curso anteriormente, e como é que a gente estrutura isso, né? Então, a ideia é essa, a ideia é você quer aprender essa hierarquia de características, né? E a ideia é, por exemplo, esse exemplo aqui, né, que você tem, né, a imagem bruta, que são pixels, né? E o primeiro nível de estrutura é exatamente aqueles detectores que a gente viu antes, né? Quer dizer, ele vai detectar variações, por exemplo, arestas, né, em direções diferentes, né? E aí, com isso, você vai, num segundo nível, estruturar isso, né, usando outras relações, né, como paralelismo e outras coisas, e aí, com isso, montar partes de objetos, e aí você vai ter o último nível, que é um nível que você tem os objetos completos. Então, nota uma coisa aqui que é importante ver, que a gente vai voltar a isso, é que, por exemplo, aqui, se você quer identificar o rosto de uma pessoa, você vai ver que esse rosto de uma pessoa é formado, né, de olhos, boca, nariz, etc., né? Então, essas outras partes do objeto são necessárias para montar o objeto como um todo. Então, isso aqui você vai fazendo assim, hierarquicamente, né? E nota que tem uma questão que a gente vai ver, isso tem a ver com mudança de escala, né, e campo perceptual, que é que, assim, aqui você está identificando um rosto, né, que pega uma certa região da imagem, né, e aqui você está identificando o olho que pega uma região menor. E quando você está pegando uma aresta, ela vai pegar uma região bem pequenininha aqui, e no final, né, a parte básica, tem um pixel que é um único elemento. Então, você vê que você vai aumentando, né, é o que chama do campo visual ali, né? Na medida que você vai aumentando, né, a estrutura, né, você vai agregando coisas e vai pegando partes maiores da imagem, né, e aumenta esse campo visual. E isso é natural, né, nesse processo de aprender representações, né? E aí, com isso, você tem exatamente essa maneira completa de aprender representações que você pode explorar para muitas aplicações diferentes, né? E o que você vai detectar aqui, dependendo do tipo de dado, são coisas diferentes, né? Mas a estrutura básica é essa, né? Então, você tem aqui, assim, você quer usar aprendizado de máquina para fazer isso, né? E aí você tem, né, uma taxonomia, né, desses métodos de aprendizado que vão aprender essas características. E, essencialmente, você tem essas duas dimensões, né, que são ortogonais, né? Uma, se o método é supervisionado ou não supervisionado, e outra, se você vai usar redes neurais, você vai usar uma rede neural rasa ou profunda, né? Então, o que a gente está interessado aqui são redes neurais profundas, né? Supervisionadas ou não supervisionadas. Essa parte básica aqui de métodos que usam redes neurais e outros métodos de estruturas de aprendizado estatístico rasas, né? Eles deram origem às redes neurais profundas, principalmente redes neurais
usando convolução, no caso de imagem, né? Então, a gente aqui vai estar interessado em estudar as redes neurais de convolução, né, para aprendizado supervisionado, redes profundas, né, e os autocodificadores, né, também profundos, né, autocodificadores variacionais, e vai chegar exatamente no meio do curso estudando esses autocodificadores que fazem a difusão do ruído, né, que eles chamam de denoising autoencoder. Então, são os objetos que a gente vai estudar no curso. Inicialmente, eu vou pegar aqui as redes neurais de convolução e depois a gente vai passar para os autocodificadores. Então, é importante entender essas duas abordagens de aprender estrutura, né, e analisar as características, né, um aprendizado supervisionado e não supervisionado, né? O aprendizado supervisionado, né, a ideia é que você vai fazer um aprendizado, né, completo, né, end-to-end, né, usando uma arquitetura de rede, onde você tem uma rede com várias camadas, né, profundas, né, e você vai aprender otimizando, né, exatamente explorando o fato de que você vai dar para a rede, né, aprender a resposta que você já sabe. Então, se é uma tarefa de classificação, você tem o objeto e qual é a classe do objeto, e você vai otimizar para toda vez que ele ver aquele objeto, ele conseguir calcular aquela classe. E a gente vai usar isso, métodos de otimização clássicos também, né, que essencialmente otimizar uma função de custo, né, minimizando essa função de custo, e supondo que você tem uma estrutura diferenciável, você vai querer, no caso, aí, usar o método de Newton, né, que é o método de descida do gradiente. Então, você vai passar os dados pela rede, calcular a função de custo, ver o gradiente dessa função de custo, você vai minimizar o funcional, né, fazendo o que a gente chama de backpropagation, fazer o processo inverso, né? E aí, para você ter a regularização desse tipo de aprendizado, no caso de imagens, né, você tem que ter exatamente aquilo que a gente falou quando falou de Geometric Deep Learning, né, que assim, respeitar certas invariâncias, né? Então, no caso de imagem, você tem um sinal, né, que você vai querer, né, que o que você está analisando seja invariante por translação, né? E daí você vai precisar de um operador, que é um operador de convolução, que exatamente é um operador linear espacialmente invariante, né, que vai ser implementado na estrutura da rede. Então, cada camada dessas vai aplicar, né, operadores de convolução, e daí isso aqui você vai poder otimizar e ter o resultado, né? Já no aprendizado não supervisionado, né, você, na verdade, não tem os rótulos, você não tem a resposta, você tem os dados ali, você tem que analisar amostras de uma certa distribuição e entender correlações que existem entre os elementos dessa amostra para entender qual é a distribuição, né? Então, é um processo muito mais difícil, porque você tem que realmente aprender a distribuição, né, baseado nas amostras, né? Então, você vai querer entender, na verdade, as dependências entre os dados e a estrutura estatística dos dados, né? E aí você vai analisar isso, né, extraindo nessas dependências, né? Para cada nível, você vai ter que extrair as dependências e correlacionar isso com o nível seguinte, né? Aqui também a gente pode estudar e usar operadores de convolução, mas é de uma maneira diferente, a estrutura da rede vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ver mais para frente, na próxima semana, né? E aí a outra questão, né, a comparar o aprendizado supervisionado com o não supervisionado, né? Os modelos supervisionados assim, se adequam quando você tem um conjunto de dados que é suficiente para você aprender a tarefa que você quer, né? E, em geral, você quer até, pensando que você está fazendo aprendizagem estatística, né, você quer seguir a lei dos grandes números, né? Quer dizer, para realmente aprender uma coisa mais complexa, você vai ter que ter muitos dados, né? E aí, no caso, a grande revolução, né, nessa área foi exatamente esse conjunto de dados, a Imaginet, que eu vou falar mais para frente, né, que permitiu você ter um grande avanço na parte de aprendizado
supervisionado de imagens usando esse conjunto de dados, né? No caso dos modelos não supervisionados, você tem que usar uma outra estratégia, né? Quer dizer, você pode até ter um número muito limitado de informações sobre a tua estrutura, que você pode botar como um conhecimento a priori, alguma coisa assim, que vai fazer um bootstrap, né, iniciar algum processo, mas, em geral, o que você quer explorar é que você pode ter muitos dados que não tem nenhuma outra informação, mas você vai analisar de uma maneira diferente. Também aqui você precisa ter muitos dados para você poder fazer um pré-treinamento. Depois que você tiver esse pré-treinamento, você pode continuar o treinamento, o que eles chamam de zero shot, né? Quer dizer, você faz uma análise de um grande conjunto de dados, entende a distribuição, e aí depois você consegue aproveitar que você entende aquela distribuição para poder fazer outras tarefas que você aprende muito rápido, né? Então, são dois estágios, né, que a gente vai ver isso também ao longo do curso, né? Então, agora eu queria falar em mais detalhe de aprendizado supervisionado para o caso de imagens e usando operadores de convolução, né? Então, a ideia, aquilo que eu falei, quer dizer, você pode entender o aprendizado supervisionado, que você dá para o método de aprendizado, na realidade, a resposta que você quer aprender, mas para casos específicos, né? Então, você tem amostras, né, de instâncias que você quer aprender, você quer generalizar para todo um espaço de objetos, e você vai ter algumas amostras com a resposta do seu problema, né? Mas o aprendizado supervisionado pode ser muito geral. Você pode usar isso para vários tipos de problema. Por exemplo, aqui, você pode usar para fazer classificação, você pode usar para fazer eliminação de ruído, né, detecção de caracteres, né, identificação de caracteres, né, e outros, né? Eu vou dar mais exemplos na sequência. Mas o ponto todo é que, assim, se você está fazendo classificação, você tem que dar o dado, no caso, uma imagem e a classe dessa imagem. Então, você tem a imagem de um cachorro e dizendo, isso aqui é um cachorro, a imagem de um gato, isso aqui é um gato. E aí você quer um processo que vai aprender a fazer essa predição, né? Se é uma outra aplicação que é ruído, você dá a imagem com ruído e a imagem sem ruído. E aí o processo tem que aprender a predizer a imagem sem ruído a partir da imagem com ruído, né? E, do mesmo jeito, se você quer identificar caracteres, você vai ter que dar exemplos de vários caracteres e o processo tem que identificar os caracteres a partir desse exemplo. Quer dizer, isso aqui seria uma coisa que vai além da classificação, porque a identificação, né, na verdade, de várias classes ao mesmo tempo dentro de uma estrutura. Então, esse primeiro problema de classificação mais básico, esse problema de eliminação de ruído é uma questão de regressão, né? Um problema de regressão, você fazer um ajuste, né, a partir de um modelo, né? E esse problema de identificar caracteres, né, já é uma predição estruturada, né, que pode ser, assim, tem a base, né, em entender a estrutura de classificação, por exemplo, né? Só que isso aqui que eu falei, você tem que aprender. Mas a gente está usando deep learning, né, aprendizagem profunda. Então, a gente quer aprender, né, end-to-end e aprender, na realidade, através de extração de características, né, e representações de níveis, né, cada vez mais estruturados e semanticamente mais altos, né? Então, é essa estrutura que a gente vai aprender de redes neurais, né, profundas, e a gente vai ver que cada camada dessas vai estar associada com operadores de convolução, né? Então, é exatamente o que a gente vai ver aqui, como que a gente faz, né, aprendizado, né, profundo com rede de convolução. Então, as redes de convolução foram introduzidas na área, né, pelo Yann LeCun, né, no final dos anos 80, né, em 89. Né? E a gente já falou aqui bastante de convolução, quer dizer, ela exatamente pega duas coisas importantes, quer dizer, é uma rede que foi inicialmente proposta para imagens, né? Então ela tem a estrutura da imagem, assim, imaginando
que a imagem ela está num suporte bidimensional, né? Então, você tem, na realidade, as vizinhanças, né? De um espaço do R2, né? Um subconjunto do R2, você tem, né, a topologia, a geometria do espaço euclidiano de dimensão 2, né? E você quer detectar, né, você precisa de operadores que sejam variantes por translação e tal, e aí você vai usar os operadores de convolução. E aí nota que isso aqui é um exemplo, né, das features que são calculadas de uma rede profunda, né, com operadores de convolução. Então, como entrada aqui, tem um dígito 3 desenhado à mão, né, e se eu olhar aqui, né, essa primeira camada, isso aqui é o resultado de aplicar filtros, né, que foram aprendidos, né, e cada filtro desse, se for olhar, ele está calculando, né, as variações, as arestas, né, numa direção. Então, na direção vertical, na direção horizontal, etc., né? E aí você, nos níveis seguintes, você começa a ter filtros que, baseado nessas características aqui, nas arestas, vão calcular coisas mais complexas, né? Relações mais complexas. E nota que desse nível para esse primeiro nível aqui tem a mesma resolução da imagem, né? Agora, esse nível aqui já tem uma resolução que é a metade. E aí o outro nível vai ter um quarto. E aí, no final, você vai ter assim, muitos... Você nota que você vai trocando a resolução espacial pelo número de elementos, de características que você está analisando, né? E, com isso, você vai exatamente entendendo coisas diferentes da imagem, combinando de maneiras diferentes. E aí, no final, aqui você tem essa estrutura que você pode passar para um classificador para entender se isso aqui é um 3 ou se é um outro dígito, né? Então, esse é o exemplo básico. Agora, nota o seguinte, uma coisa que eu não vou falar muito aqui, talvez fale um pouco mais na próxima aula, mas na época que o Yann LeCun propôs isso, não teve o impacto que aconteceu depois, quando não só a área evoluiu, mas assim a tecnologia evoluiu e como apareceram também grandes bancos de dados, que eu vou falar na sequência, né? Mas isso aqui é a base, né? E aí a ideia é a gente entender o que é essa rede neural de convolução. E, essencialmente, cada estágio desses aqui, ele corresponde a esse bloco aqui, né? Que exatamente tem aqueles operadores que a gente discutiu quando falou do blueprint, né? A estrutura, né, do Geometric Deep Learning, né? Então, a ideia é que você vai ter um operador de convolução, né, que vai ser um filtro que a gente vai aprender. Então, a gente tem que aprender os pesos desse operador de convolução, né? E aí você vai escolher alguma não linearidade, uma função não linear, porque é aquilo que a gente falou no começo do curso, né? Você quer uma coisa simples, que seja um bloco básico, um perceptron ou um neurônio, né? Ele tem que ser uma coisa simples, mas não simples demais. Então, o simples que a gente precisa é uma coisa que seja linear, né? Uma combinação linear com um operador não linear simples também, né? E a ideia aqui é que assim você vai aprender um filtro que vai detectar uma característica. E essa função não linear ela vai dizer se aquela característica é importante para o funcional que você quer aprender. Então, ela vai dar uma resposta que é exatamente a ativação, né? O que acontece no sentido perceptual. Você olha uma coisa, esse canto aqui é importante, ou não é, né, para uma certa coisa, né? E aí tem, no final, essa parte de pooling, que é exatamente você vai mudar a escala, porque você quer mudar o campo visual, né? Então, esse bloco aqui, que é uma convolução seguido de uma não linearidade, o pooling, é o bloco básico que vai ser, no caso, aprendendo o feature e fazendo essa operação, né? Você vai gerar os mapas de feature, então você parte de um nível e passa para o próximo nível. Em geral, a rede você vai ter, né? Você pode imaginar que a imagem de entrada é um feature de ordem 0. Né? E aí você tem features de ordem 1, 2, 3 e tal, que passa por esses blocos, né? E o bloco é composto essencialmente disso, né? De convolução, não linearidade e uma mudança de escala, né? E isso é um aprendizado supervisionado, que aqui no final você vai ter uma função de perda, né? E você vai otimizar essa função de perda
e você tem exatamente o forward, que é calcular, né, essas coisas, e para aprender os pesos, você vai, né, fazer uma descida de gradiente, né, e maximizar essa função, né, ou minimizar essa função de perda, né? Exatamente, quer dizer, a função de perda ela vai, se no caso de classificação, por exemplo, né, você quer que o erro de classificação seja o menor possível, né? Então, no final que você terminou o treinamento, você vai conseguir classificar corretamente os exemplos e, como a gente falou, né, se a estrutura for correta, você vai conseguir generalizar isso para coisas que não estão naqueles exemplos, né? Por favor, todo mundo que está aí, desliga o áudio que está atrapalhando. Bem, então, aí eu queria agora olhar com mais detalhe, né, esses elementos aqui desse bloco básico, né, de uma rede neural de convolução, né? Então, quais são os componentes de cada camada dessas? Como eu falei, quer dizer, você está aprendendo os features, e aí o que é interessante nessa ideia de teoria de representação é você imaginar que você está aprendendo um dicionário, né? Eu falei que você pode representar usando uma base ou um dicionário, né? Nesse caso aqui, exatamente, a representação é por dicionário. Você vai ter muitos filtros, uma quantidade muito grande de filtros, você quer aprender baseado nessa análise, os que interessam para o seu problema, né? Então, você vai aprender esse dicionário e você vai representar aquele dado através dos coeficientes ligados com, que seriam os features, né, com cada um desses elementos desse dicionário. E essa não linearidade, como eu falei, vai ser funções que têm essa característica aqui, quer dizer, quando aquela parte da imagem que você está aplicando o filtro não interessa, vai dar 0, né? Quando ela interessa muito, vai dar 1, e aí tem uma parte intermediária aqui que você vai tendo um interesse crescente, uma ativação crescente. Então, todas as funções não lineares têm mais ou menos essa característica, né? E aí você vai querer fazer a mudança de escala, né, que é uma certa área da imagem, você vai resumir ela, né, por uma informação que corresponde àquela área, né? E aí tem maneiras diferentes de fazer esse pooling, né? Que seria a mudança de escala, né? A gente vai ver usando o máximo ou a soma, etc., né? E isso significa exatamente que você está mudando, né, o campo receptivo visual, né? Você parte de olhar pixel a pixel para olhar regiões cada vez maiores na medida que você vai mudando ali, né, a profundidade da rede em cada uma das camadas, né? E aí tem uma parte aqui que eu não falei antes, né, que é opcional, né, que é essa parte de você fazer uma normalização, né, nas respostas dessas características, né, do mapa de features que você calculou, né? E isso é o seguinte, quer dizer, como a imagem é um atributo visual, né, além de invariância por translação, você vai querer uma invariância por mudança de contraste. Então, você pode ter uma imagem que está mais clara ou mais escura, mas o que você está detectando são variações. Então, se você normalizar a imagem, né, você consegue assim, ter uma coisa que é invariante pela exposição da câmera ou para a iluminação do ambiente, né? E isso normalmente é usado também e é muito poderoso porque permite você aprender melhor, né, as classes, né? Então, assim, a filtragem, né, como eu falei, quer dizer, a ideia é o operador local, né? No caso aqui, nós temos um filtro, né, que está detectando variações nessa direção aqui diagonal, né? E como ele é aplicado, né, fazendo convolução na imagem como toda, ele é invariante por translação, né? E o que se aprende mesmo são os pesos desse feature, né, do filtro, né? E esses parâmetros que são os parâmetros que vão ter na rede, né? Quer dizer, é o número de parâmetros pelo número de filtros que você tem na sua rede, né? E número de camadas, né? E aí, como você está fazendo uma convolução discreta, né, você tem o passo da convolução aqui, né, que é chamado de stride, né? Isso vai dar maior ou menor precisão no cálculo das features, né? E aí você vai ter, aplicando os features, esses mapas de features, né? E aqui tem o exemplo de 2 mapas, um detectando, né, as arestas na direção diagonal, outros na direção horizontal, etc., né? E aí a não linearidade, como eu falei, é uma coisa que ela vai pegar a resposta de cada filtro, né,
e passar por essa função não linear, essencialmente dizendo se importa ou não, que é a ativação. Então, se importa, vai ter um valor alto, 1, né? Ou se não importa, tem um valor baixo, 0, né? E tem essa parte aqui, onde exatamente é importante que tenha essa rampa aqui, porque é exatamente aqui que você vai otimizar, você vai querer andar por aqui, né? Se você chega aqui ou aqui, você saturou e você não tem muito o que fazer, você trabalha nessa parte do meio. E aí, tipicamente, esses operadores não lineares, né, são ou tangente hiperbólica, ou a sigmoide, ou ReLU, né? E aí nota o seguinte, que o ReLU é a opção preferencial porque é a função linear mais simples que você pode usar, porque você precisa de uma função não linear diferenciável, né? E aí, se você pega a sigmoide ou a tangente hiperbólica, né, são funções de ordem mais alta, tem mais derivadas, né? E assim o cálculo fica mais complicado. Aqui é o cálculo mais simples que você tem, né? E para surpresa das pessoas da área funcionava muito bem e você aprende muito rápido, né? Então simplifica o processo de aprendizado, né? A otimização usando o backpropagation, né? E evita essas questões de saturação, etc., né? Porque você pode ter, esse é um dos grandes problemas, vou falar na próxima semana, né? Quando o gradiente ou desaparece ou explode, né? Você não consegue aprender, né? E essas funções tangente hiperbólica e sigmoide funcionam para certas coisas, mas e até para algumas coisas funcionam melhor que o ReLU, mas o ReLU em geral é o que é mais usado, né? E aí o pooling é o que eu falei, o pooling, a ideia é que você vai pegar uma região, né, que seria, por exemplo, imaginando esse filtro aqui, você vai transformar ele num único elemento, né? E aí você pode fazer isso com regiões que você vai andando, né, com uma pequena sobreposição entre elas ou sem nenhuma sobreposição. Então, aqui é um exemplo de você andar com, por exemplo, a sobreposição de um elemento, né, e pegando esse quadradinho aqui, esse bloco amarelo e andando de um em um, ou você pode fazer uma coisa que são regiões que não têm sobreposição, né? E aí você vai pegar para cada um desses blocos aqui, né? E resumir eles num valor só, né? E aí você tem várias maneiras de fazer esse spatial pooling, né? Que essencialmente você pode assim analisar qual é o valor máximo aqui, e aí esse valor máximo é o que vai passar para o próximo nível. Ou fazer uma média, ou fazer alguma coisa, uma soma, né? Então, aqui você vê o resultado de você resumir essa imagem aqui usando o máximo ou resumir ela usando a soma. Então, você nota que aqui, né, essa parte aqui tem só valor baixo, se você usar o máximo, vai ficar tudo preto aqui, né? Se usar a soma, vai ficar exatamente isso. E, no fundo, o que importa quando você faz esse pooling é a mudança de escala, né? Mas, obviamente, depende de como é que você está estruturando a sua rede e o que você está aprendendo, né? Bom, tem uma análise teórica disso bastante sem nenhum trocadilho, né, profunda, né, para você entender assim, as implicações de você usar uma opção ou outra ou outras opções diferentes, né? E aí a normalização que eu falei, você quer, na realidade, tem variância por mudança de contraste, né? E aí a ideia é que você vai normalizar pegando a média dos dados, né? E o desvio padrão canônico, né? E normalmente a ideia é que você vai fazer isso, né? Baseado num filtro gaussiano de um certo tamanho, tipicamente 7x7, né? E isso equaliza os mapas de features, né? E isso, em geral, é feito, a gente vai falar mais para frente, né? Eu falei também no começo do curso rapidamente, que quando você usa, né, o gradiente descendente estocástico, né, você está treinando com mini batches, né? Então, cada mini batch que você tem, né, você pega todo o conjunto de dados ali e aí você faz a normalização, então todos os dados ali estão normalizados dentro dessa faixa. E aí, no fundo, você vai estar normalizando todo mundo desse jeito, né? E você vê que faz muita diferença, né? É mais fácil de ver se você tem imagens com exposições diferentes, se você não faz a normalização, vai dar um resultado. Se você faz, né, dá o mesmo resultado com exposições diferentes e o que você obtém aí é uma invariância por mudança de contraste, que é muito importante no caso de imagem.
E aí, como eu falei, quer dizer, o que é muito interessante é que, pelo menos nesse nível mais baixo, aprender o primeiro nível de features, né? Isso, a rede aprende sozinha o que os especialistas descobriram que era o importante de extrair de características da imagem. Então, se você, eu falei, né, de um analisador, né, de características que era o SIFT, né, que foi uma grande revolução em visão computacional, né, que é o Scale Invariant Feature Transform, né, esse descritor SIFT, você tem, né, o método, né, de como você aplicar ele, né? Só que se você pega uma rede neural de convolução e treina, né, com qualquer tipo de aprendizado supervisionado para qualquer tipo de classificação, ela vai aprender esse descritor no primeiro nível, né? Magicamente ela aprende isso, quer dizer, então no primeiro nível ela vai aprender filtros que vão detectar, né, arestas em várias direções, né? Que exatamente é a operação de convolução, né? Aí no segundo nível, né, ele vai aprender, quer dizer, na continuação, né, ele vai aprender o segundo elemento que a gente viu ali, que é exatamente a mudança de escala, né, a agregação dos dados. E aqui o que ele faz? Né, o SIFT ele cria um histograma de gradientes. Então, aqui você está analisando o gradiente, né, e aqui você está agregando os gradientes num histograma de gradiente, é como se fosse aquele pooling, né, usando a soma, né? E aí você vai ter isso aqui, né? E aí o último nível ele normaliza, né, esses gradientes usando exatamente o que seria, né, a normalização de contraste, e o feature vector do SIFT é exatamente o que seria a feature de uma rede neural de convolução, né, pelo menos no primeiro nível, né? Então, nota que assim, a mágica é que a rede aprende o que as pessoas já sabiam a partir dos dados, né? Mas se fosse só isso, não tinha muita graça. Quer dizer, agora ela aprende coisas que as pessoas não conseguiram, né, modelar matematicamente, porque eram mais complexas do que essa parte básica, né? Então, aqui está um exemplo, né, de uma rede neural, né? Essa rede eu vou falar na próxima aula, né? Essa rede aqui, se não me engano, é a AlexNet, né? E aí aqui tem exatamente a estrutura dela, né? Você vê que ela tem aqui, né? Cada camada dessas, 10 filtros 3x3, né? Com passo 1, né? E o pad é aquela bordinha que você coloca para calcular, que eu já falei isso aqui quando eu falei de calcular convolução discreta e tal, né? E aí ela faz o max pooling, né, usando regiões de 2x2 com passo 2, né? E a rede ela é assim, você tem uma camada de convolução, uma camada ReLU, uma camada de convolução, uma camada ReLU, aí um pooling. Então isso aqui é como se fosse um super bloco, né? Aí você tem outra camada de convolução, outra ReLU, outra convolução ReLU. Então isso aqui você vê que está repetindo, né, 3 vezes, né? Aí aqui no final você junta tudo que você pegou aqui e aí você cria um vetor, né, que vai entrar numa camada totalmente conectada, e essa camada totalmente conectada ela vai aprender, né, exatamente como aprendizado supervisionado para classificação, ela vai aprender classes, e aqui a ideia tem alguns exemplos de classe, né? Carro, avião, né, cavalo, etc., né? E aí você vai treinar e ela vai ter que identificar o que está na imagem e dar. E tipicamente você vai ter, né, como resposta aqui nessa rede que faz classificação, né, uma distribuição ali normalizada, né, que é a probabilidade de ser alguma coisa dessas, né? Então essas probabilidades vão ter que somar 1 aqui, né? E você vai escolher a que tem a maior probabilidade, né? E nota também assim que dependendo do objeto que você está identificando, a probabilidade pode ser parecida, mas assim, quando você está discriminando muito bem, né, a probabilidade você tem uma diferença muito grande. Você vê que aqui, por exemplo, né, um caminhão e um carro têm probabilidades mais parecidas do que um avião, um navio e um cavalo, porque são coisas bem diferentes esses 3 últimos, né, desses 2 primeiros, né?
Então, isso mostra como isso é baseado realmente nos dados que a rede aprendeu, né? Essa rede, né? Isso são coisas que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Esses detalhes. E aí, então, agora o que eu queria falar é assim, eu disse que para você realmente aprender a partir de aprendizagem supervisionada, você tem que ter os dados corretos, né? E a grande revolução que aconteceu, né, nessa área de visão computacional com deep learning, né, foi a partir do conjunto de dados que é o conjunto de dados da Imaginet, né? E esse conjunto de dados, ele foi introduzido e as pessoas usavam os métodos clássicos de classificação, por exemplo, né, para esse conjunto de dados e começaram a colocar as redes neurais também. E aí chegou um momento com as redes neurais profundas, né, que as redes neurais profundas eram muito melhores do que os métodos de visão computacional clássicos e, inclusive, as redes neurais profundas tinham uma performance melhor do que seres humanos, né? Eles fizeram uma crueldade que pegaram alunos de mestrado e doutorado e usaram para analisar os dados e compararam a resposta dos alunos com a resposta da rede, e a rede era um pouco superior à resposta dos alunos, né? E isso foi assim a grande revolução, né, do aprendizado profundo. E essa Imaginet, na verdade, foi o trabalho de doutorado da Li Feifei, que é uma das pesquisadoras mais importantes da área, né? Ela fez um doutorado, depois se tornou professora de Stanford, né? Ela é muito influente, muito importante, e o curso dela em Stanford, eu acho que é um dos cursos básicos da área, assim, de visão computacional usando redes neurais, né? Li Feifei. E, assim, o que é a Imaginet? A Imaginet, ela precisava de um conjunto de dados, né, rotulado, mas tinha que ser baseado em alguma coisa, baseado em conteúdo, né, não é qualquer coisa. E já existia, né, isso é até importante vocês perceberem, porque a gente aqui no curso, mais para frente, vai querer ligar, né, modelos, né, ligados com linguagem, né, com modelos ligados com imagens, né? Então a gente vai querer usar os large language models, né, junto com modelos de imagem generativos, né? Então você tem que ter uma relação entre esses conteúdos, né, semântica de uma coisa e da outra. Então o que ela fez? Existia um conjunto de dados que chamava WordNet. A WordNet é um conjunto de dados estruturado, baseado tanto na gramática quanto na semântica da linguagem, né? E daí desse conjunto de dados ela derivou, né, os rótulos que ela queria aprender a partir de imagens da internet. Então, essencialmente, o WordNet tinha perto de 20.000 categorias, 20.000 classes estruturadas hierarquicamente em termos de conteúdo, né? Por exemplo, né, você tem, né, um gato e um cachorro, mas o gato e um cachorro são animais, então você vai treinar gato, cachorro, mas você vai treinar animal também. Tá? Então, você está pegando níveis semânticos, né, hierarquicamente distintos, né, que estão relacionados, né? E aí a ideia é que ela pegou 14 milhões de imagens da internet e aí contratou, aí não foi aluno de doutorado, aí ela contratou o Amazon Turk, né, e as pessoas fizeram durante um tempo enorme, né, com a verba de pesquisa que ela tinha, fizeram esse banco de dados e aí começou todo o processo, né, que isso foi usado, né, em todas as pesquisas subsequentes, né? Então, assim, aí agora a gente vai começar a ver aplicações. Aí a primeira aplicação exatamente é ligada com classificação, é que vocês vão ver, por exemplo, isso aqui, para classificação de imagem, né? Isso aqui, na verdade, é exatamente do paper, né, do Imaginet, né, que exatamente é um banco de dados hierárquico, né, de larga escala, que exatamente é aquele banco de dados que eu falei. E aqui dá para ver exatamente aquilo que eu falei, tá vendo? Ó? Você tem um husky, que é um cachorro, né, de trabalho, que é um cachorro geral, que é um canino, que é um carnívoro, né, que é um placental e é um mamífero, né? Então, isso aqui são as categorias, né?
Então, você treina essas coisas todas, né? E daí você usa isso na aplicação, né? E até é engraçado porque quando ela montou esse banco de dados, né? E os primeiros trabalhos aí, quer dizer, tinha-se uma expectativa de que essa parte da estrutura semântica fosse muito explorada, e, na realidade, não foi tão explorada assim, né? E acho que agora que está começando a se explorar um pouco mais essas coisas no contexto de redes generativas e tal, né? Então, classificação de imagem foi a primeira coisa que foi feita, né, com essas redes neurais profundas, né, para a imagem, né? E aí tem aquele outro exemplo que eu falei, né, de leitura de caracteres, né, que é uma coisa muito importante, só para vocês saberem, né? Quer dizer, a Google Street View e o Google Maps, né, é todo baseado nisso, né? Porque o Google Street View ele percorre as ruas, né, tirando imagens panorâmicas 360 graus, e um negócio que é muito importante é relacionar, né, uma parte do mapa com o número do prédio, né? Então você precisa ler o número do prédio, né? E isso não é feito por um ser humano, é feito automaticamente por uma rede neural que pega todas as imagens do Google Street View e analisa, né, e detecta. Além disso, outras coisas que você pode detectar, né, quer dizer, por exemplo, sinais de trânsito, coisas assim. Então, tem muita aplicação, né? Na realidade, tem outro grande banco de dados que depois eu vou falar um pouco aqui no curso, né, que é o MNIST, né, que, na verdade, foi o banco de dados que o Yann LeCun usou para testar aquela primeira rede dele, que era uma rede que era muito simples, né? Então tinha que pegar um problema simples. Então era exatamente um problema de classificação, de classificar os dígitos, né? Numéricos, né? De 0 a 9, né? Só que dígitos escritos à mão. Então ele tinha uma porção de exemplos, né? De dígitos escritos à mão, né? E ele treinou a rede para identificar esses dígitos, né? E o importante aí da generalização é que ele tem que identificar cada dígito com as variações de como é que você desenha um dígito, né? O 1 desenhado de várias maneiras, o 2 de várias maneiras, etc., né? Isso também é um problema que tem muita aplicação. A motivação dele inicial era assim, uma aplicação para o correio americano, porque o correio americano, né, naquela época, né, hoje acho que não sei nem se isso ainda existe, se existe carta, né, mas antigamente você fazia uma carta, você tinha que botar o zip code, né, o código de área, né, e tem na carta tem um lugar para você escrever cada númerozinho do zip code, que é muito fácil de você botar numa máquina, digitalizar aqueles dígitos, né? E saber qual é o zip code, então você vai saber para que lugar você vai mandar aquela cartinha, né? Em que escaninho você vai colocar para o carteiro levar, né? Só que essa parte toda de identificar o zip code, se você tem uma rede que identifica os dígitos, é toda automática, né? Então, foi a primeira aplicação do MNIST, né? E a segunda foi para ler, né, o valor numeral, né, de cheques de banco, né? Então, cheque de banco é a mesma coisa. Você tem uma área ali para botar o valor do cheque, escrito à mão, né, em geral, né? E aí você vai detectar, e também a segunda aplicação, né? Então, também E nota que é interessante vocês entenderem assim, que a relação do problema matemático, né, com a aplicação, né? Quando você tem um problema matemático que é bem assim configurado, né, e você consegue resolver de uma maneira robusta, né, e que tem uma aplicação importante, então você tem, né, o que eles chamam de killer app e tal, né? Quer dizer, é realmente uma coisa que faz sentido e que assim tem um valor muito grande agregado, né? Não só científico, quanto um valor prático para a sociedade, né? Outro exemplo, que até uma das coisas que a gente está estudando aqui, né? O Alisson, no doutorado, está estudando isso, é você entender texturas, né? Porque a estrutura da textura ela é muito rica, né? E tem muita coisa para explorar, né? Para entender materiais, para entender uma série de outras questões, né? E, principalmente, sintetizar texturas, né? O trabalho do Alisson no doutorado é exatamente maneiras de sintetizar texturas de maneira, né, eficiente, a partir de análise, etc., e controle do que você quer, né? Aí tem outras áreas que, inclusive, esse problema que eu vou discutir como aplicação
para imagens e estruturas generativas na próxima quinta-feira, né, que é exatamente o problema de segmentação, né? Quer dizer, você quer, a partir de uma imagem, né, identificar regiões que têm uma certa característica comum, né? E nota que isso aqui tem uma relação forte com textura, né? Porque se você consegue identificar a homogeneidade de certas texturas, você consegue identificar áreas que têm uma certa textura que é diferente de uma outra textura que está do lado dela. E isso aí dá para você fazer segmentação. Mais uma vez, isso aí é uma aplicação muito importante, porque, por exemplo, em imagens médicas ou, por exemplo, dados sísmicos e uma série de outras aplicações técnicas, né, você precisa fazer segmentação, né? E nota que segmentação tem uma relação, que eu vou falar na próxima semana, que é assim, a análise ela não está só em você identificar, aqui tem, né, um cachorro, ou aqui tem uma região assim. Você não é mais ou menos aqui, você tem que delinear ela exatamente na imagem. Então, nota que quando você, nesse caso, aí a gente vai ver que isso tem uma importância muito grande em relação à estrutura da rede, porque você parte da rede, né, com os dados brutos, né, que é a imagem na resolução que você capturou, né, o que vem do sensor, e você vai resumindo ela em estruturas que têm um campo visual maior, né? E você sabe que ali tem, né, naquela região ali tem uma certa coisa, mas você não sabe os detalhes todos, porque você foi mudando a resolução, né? E esse tipo de coisa, quando você quer fazer síntese, né, que você precisa para modelos generativos ou para segmentação, você tem que voltar à resolução da imagem original, né? Então, isso que a gente vai explorar na próxima quinta-feira. E aí tem outras coisas que são problemas também importantes, né? Que, assim, eu falei que, aparentemente, tirar ruído, né? É um aprendizado supervisionado que, a princípio, as pessoas não acham que é um aprendizado supervisionado, mas é muito interessante porque aqui, quer dizer, a ideia que você tem, né, é uma imagem que foi corrompida e você quer tirar o efeito que degradou a imagem, né, que pode ser ruído ou algum outro tipo de efeito, né? E isso é muito importante porque é como se você, assim, a partir de algumas informações sobre um dado, conseguisse gerar o dado, né, completo, né, com a resolução completa, sem nenhum defeito, etc., né? E isso a gente vai voltar a falar um pouco mais, porque isso tem a ver, inclusive, com essa questão de modelos generativos, que você pode aprender o dado numa resolução, né, ou a partir de uma imagem que você foi corrompendo com ruído e tirando o ruído, né? Então, a gente vai voltar a esse problema mais para frente, quando for falar de modelos generativos, principalmente dos denoising autoencoders, né, que é baseado nisso. E aí você tem as coisas mais clássicas de aprendizado supervisionado de alto nível, que é detectar a estrutura da imagem mesmo, né? Então, por exemplo, detectar pessoas, né, numa imagem, né? Então, aqui você vê que nota que aqui, tá vendo? Estou falando, você sabe que dentro desse retângulo aqui tem uma pessoa, né? Talvez você não saiba que a pessoa está andando de bicicleta, mas você sabe que tem uma pessoa. Aqui você está vendo os retângulos de cada pessoa, mas você não sabe exatamente qual é a região da pessoa. Está dentro desse retângulo, né? Agora, se for fazer segmentação, aí você vai precisar daquilo que eu falei. Então, é uma segunda parte que é essa aqui de scene parsing, né? Quer dizer, aqui você quer realmente olhar uma imagem, entender os pedaços da imagem num nível muito mais alto, né? Então, aqui você vai olhar essa imagem e dizer, não, isso aqui é a rua, né? Aqui tem carros, aqui tem prédios, aqui tem o céu, né? E você tem que segmentar exatamente, precisamente. Esse carro aqui, você tem que delinear o bordo do carro, né? Então, esse é o problema que a gente vai discutir na próxima quinta-feira, né? Aí, no fundo, aqui, quer dizer, você pode pegar várias aplicações desse tipo em contextos diferentes. Aqui a gente está vendo a estrutura de uma cena, mas você pegar essa coisa de identificação de faces, né, e aprender a estrutura de uma face, é muito parecido. Quer dizer, você vai, né, assim, pegar os dados de uma face e identificar, né, como eu falei, você tem
olhos, boca, nariz, etc. E, na verdade, não só identificar essas partes, mas como para identificar uma certa pessoa, qual é a diferença do olho tal para o olho tal, você quer comparar, como é que você compara isso, né? Então, você vai ter uma representação que permite você identificar uma pessoa, inclusive, na verdade, é como você desbloqueia o seu iPhone, né? Usando a identificação de faces, né? Então, é um problema muito importante, né? E tem toda uma parte clássica disso antes de redes neurais, e com redes neurais ficou muito mais assim, poderoso, né? A gente, aqui nos cursos que eu dei aqui no INPA, teve uma época que a gente dava análise de faces usando os modelos clássicos, né? E funciona, mas com redes neurais funciona muito melhor, né? E aí, no fundo, né, você pode imaginar que o santo graal aí, né, é você, na realidade, entender, né, a estrutura, né, do dado, né, e agregar o conteúdo semântico. Então, entra naquilo que a gente falou, né, que é manifold learning, né, redução de dimensionalidade e esse negócio de... Eu vou voltar a falar nisso, né, aprender o embedding, né, porque imaginar aquilo que você tem, né, um espaço, né, que é onde tem os elementos que compõem o seu dado bruto, né, e você quer estruturar esse espaço através de uma subvariedade ali, que é onde tem as distribuições de probabilidade onde o seu dado mora, né? E aí, a partir daí, você tem o seu modelo probabilístico, que você pode andar nesse espaço e amostrar esse espaço, que vai ser exatamente o processo de um modelo generativo, né? Que a gente vai chegar a isso no final do curso. Bom, então é isso. Eu vou desligar aqui a